E aí, hoje eu vou estar mostrando como você pegar os dados, os dados cadastrais de uma pessoa em linguagem C++. Vamos para o enunciado. Elaborar um programa em C++ para a leitura dos dados cadastrais de uma pessoa, contendo nome, idade, peso, altura e sexo. Bom, cada uma desses dados tem um tipo, que no caso o nome é um literal, então é uma cadeia de caracteres do tipo string. Idade é inteiro, porque você não chega numa pessoa e fala, eu tenho 17,95 anos. E a altura você também não chega para a pessoa e fala, eu tenho 1. A mesma coisa com peso. Peso pode ser real e inteiro, então tanto faz. Vamos abrir a nossa IDE, deve ser mais, arquivo, novo arquivo fonte, e vamos incluir a diretiva include, a biblioteca, IOStream, para o nosso comando de entrada e saída, cout cin, using namespace, std. A nossa função principal, ela vai ter um retorno inteiro, int main. Nosso bloco de comandos. Como eu estou no Windows, eu vou utilizar o System Pause. Ponto e vírgula. Vamos lá. Como é a estrutura de um programa? Um passo depois do Hello World. Eu tenho declaração de variáveis. Depois de declarar, eu posso ter dados de entrada, obtenção de dados de entrada. E por último, eu tenho uma saída, exibição de dados de saída. Bom, vamos lá. Vamos ver, eu preciso de 1, 2, 3, 4, 5 variáveis. Então, vamos declarar elas. Nome é uma cadeia de caracteres e é do tipo string. O que isso faz? O que é uma variável? Uma variável é um espaço de memória reservado para guardar alguma coisa, que nesse caso é uma cadeia de caracteres. Eu tenho peso e altura, que são do tipo real, então é float, que é real em inglês, peso, altura. Eu tenho a idade, que é um tipo inteiro, int, idade. E eu tenho sexo, que vai ser uma variável do tipo char, porque ou eu quero o caractere F ou o caractere M. Char sexo. Beleza. Vamos juntar isso aqui mais um pouco. Obtenção dos dados de entrada. Bom, eu quero pegar o nome, a idade, o peso e a altura. Vamos colocar o nosso comando de saída de dados, cout, digite, nome. Ele vai jogar na tela o que está entre aspas duplas, ponto e vírgula, 100. O que esse 100 faz? É um comando de entrada de dados. Bom, essa variável nome, ela vai ficar esperando a digitação de um dado, e assim que ele for digitado, ele vai ser guardado nessa variável nome. Cout, digite, peso, ponto e vírgula, porque minha linha terminou, sem peso. Eu vou fazer isso para todos os casos, para os demais dados. Altura. Altura. Por que eu dei esses nomes para essas variáveis? Bom, é uma maneira de ficar mais legível e você lembrar o que vai estar guardado dentro delas. Eu poderia ter colocado A, B, C, guardar nome na variável A? Poderia. Mas dificilmente eu me lembraria porque eu guardei essa variável. O que eu guardei dentro dela? Digite idade,
Sim, idade. Sexo F ou M, porque é um caractere. Beleza, então a gente já pegou os dados de entrada, vamos mostrar. Alt, dados cadastrais. E um /N, para mim já ir para a linha de baixo. Vamos mostrar. Bom, funciona dessa forma a estrutura de exibição de dados. Por exemplo, quando eu quero exibir um dado, quando eu quero exibir uma frase e uma variável posteriormente a ela. Eu vou exibir nome e na frente, menor, menor, o conteúdo da variável nome. E este comando endl é para ir para a linha de baixo, que tem a mesma função que o /n. Praticamente a mesma coisa, só que diferente. Meio confuso. Mas a função é a mesma. Peso. Altura. Idade. O sexo da pessoa. Bom, vamos lá. Vamos salvar o arquivo. Eu vou chamar ele de dados.cpp, que é a extensão C++. Bom, salvei. Vamos compilar o arquivo para ver se eu digitei corretamente as coisas. Bom, eu digitei. Quando tá digitado errado, por exemplo, tá faltando um ponto e vírgula, eu vou apagar o ponto e vírgula aqui. Eu salvo. Ele vai me alertar que tem um erro. Opa, tem um erro bem aqui. Entenderam? Então, vamos executar ele. Nome, sei lá, Marcos. Ele tem 80 quilos. Ele mede uns 74. Tem 31 anos. Masculino. Aqui estão os dados do Marcos. Bom, agora vamos fazer outra parte que é a validação dos dados, que é isso daqui. Vamos lá. Eu só vou colocar um /n aqui para pular para a linha de baixo. Bom, o que o meu nome não pode ser? Eu vou criar uma estrutura condicional, if, e a condição que está dentro de parêntese vai permitir ou não ele entrar dentro do bloco de comandos do if. O que eu tenho que verificar? Eu tenho que verificar o tamanho do nome. Então, eu vou criar uma variável do tipo inteira, chamada tamanho. O que eu vou fazer com ela? Tamanho, recebe, nome.len. Que é isso? Meu Deus do céu. Essa função, ela me retorna a quantidade de caracteres que tem em uma cadeia de caracteres, que no caso é a variável nome. Então, tamanho, se tamanho for menor que 6, o que eu vou exibir? Entrou dentro dessa condição e eu vou dizer que o nome é muito pequeno. Beleza, nota pequeno, ponto e vírgula. Só que eu tenho que parar a execução do meu programa, então eu vou dar um return 1. Porque a minha função, eu coloquei que ela vai retornar alguma coisa. Então, ela vai retornar 1. E 1 geralmente é dado como falso. E 0 dado como verdadeiro. Bom, vamos fazer isso para os restantes das condições. If, vou colocar a condição, se o tamanho for maior que 30, eu vou dizer que o nome é muito grande.
Vamos lá. Nome muito grande. Barra N. E mais um return. Beleza. O nome tá validado. E o peso? O peso, bom, ele não pode ser negativo. O peso, como que eu sei que o peso não pode ser negativo? Se ele for menor que 0, ele vai entrar aqui dentro desse bloco de comandos e exibir essa mensagem na tela. Não existe peso negativo. Return 1. A altura também não pode ser negativa. Vamos criar mais outro estrutura condicional. Se a altura for menor que 0, eu vou exibir isso. Não existe altura negativa. Bom, isso são validações simples que eu estou fazendo. Há validações bem piores. Isso daqui é apenas o básico. A idade, enfim. Eu vou precisar de mais um parêntese, por quê? Porque a idade eu tenho duas condições. A idade não pode ser negativa e ela tem que ser menor que 100. Então, vamos lá. Idade menor que 0, não existe. E eu vou utilizar esse operador lógico chamado OU. Idade maior que 100. Ele vai entrar nesse bloco de comandos e exibir que a idade é inválida. Return 1. Agora tem o sexo. If sexo for... Eu vou utilizar este operador diferente de M. Eu tenho que colocar em aspas simples, porque é um caractere. Se ele for diferente de M, e... Esse daqui é um outro operador lógico, e... Sexo diferente do caractere F. Eu só tenho que aceitar esses dois. Então, no caso, se não for M e não for F, entre nesse bloco de comando. Sexo informado incorretamente. E o return 1. Beleza, fiz todas as validações. Vamos agora organizar o código. Vou deixar um enter aqui. Nossa, meu Deus, que coisa grande. Tem coisa pior. Vocês acham que os sistemas operacionais têm quantas linhas de código? Diversas. 5.000. Isso para alguns softwares. Vamos compilar. Eu digitei, bonitinho. Vamos lá, vamos digitar o nome. Mariana. Ela pesa, sei lá, 67, mede 1,45, tem 23 anos, sexo feminino. Beleza. Por que que apareceu a mesma coisa que apareceu da vez passada? Porque eu digitei os dados corretamente. Agora eu vou digitar dados incorretamente. Vamos digitar o nome pequeno, bem pequeno, sei lá. João. Ele tem 4 caracteres, então ele vai entrar. Nome muito pequeno. Meu programa parou. Vamos fazer outro teste. Vamos colocar uma idade negativa? Vamos, Mariana. Melhor, vamos colocar um peso negativo. Ela tem menos 4 de peso. Meu Deus, a menina não existe. Não existe peso negativo.